se locomoveram para cá hoje, convidei e eles vieram. E também a todos vocês que deixaram seus fazeres e vieram para essa casa hoje. Hoje nós vamos trazer uma mensagem, uma mensagem muito bonita de provação e abandonar o orgulho e aceitar a Deus. Clamar a Deus vivendo dele do que morrer sem ele. Mas antes, irmãos, eu gostaria de fazer uma oração com a igreja, para que essa palavra de hoje não fosse dita por mim, mas sim pelo Espírito de Deus, e trouxesse uma mensagem, ou que tocasse alguém que esteja precisando ouvir alguma coisa de Deus hoje. Porque muitas pessoas têm a oportunidade, a vida toda, de se entregar para Deus. Deus faz os seus chamados, e as pessoas às vezes fogem desse chamado. E essa é a sua noite de se libertar de muita coisa e se entregar para Jesus. Esse é o seu momento. Deus nos usa de muitas maneiras, e ser usado por Deus é um direito dele, porque Deus usa da forma que ele quiser. Porém, ser aprovado por ele é um pouco diferente do que ser usado. Para ser aprovado, nós temos que estar cientes que Jesus é o nosso Salvador, e nós aceitamos eles. E nós nos entregamos aqui nessa noite toda a nossa devoção, todo o nosso amor. E através dessa oração, eu queria que os irmãos se libertassem de tudo que tem aí fora, esqueçam o que aconteceu até minutos atrás, se entreguem nesse minuto, se libertando de tudo, fazendo uma conexão direta ao Pai. Porque Deus vai tocar em todos vocês hoje. Amém. Deus vai descer com a sua graça, a sua bênção. Seu Filho Jesus já está na casa, orando, atendendo e solicitando as curas que nós estamos pedindo, tanto da alma, como do corpo, como do espírito. Então, peço aos irmãos nesse momento, fechem seus olhos e levem essa oração a Deus, porque esse é o momento, essa é a oportunidade. Talvez não podemos ter outras depois, mas nesse momento vamos valorizar o nosso momento com Deus. Senhor meu Pai, aqui nessa noite, Pai, reunido com essa casa, com esses irmãos, a sua bênção, a sua glória, Pai, desça por esse momento, Pai, que toque todas essas pessoas dessa casa, Pai, que ande por esses corredores, Pai, que sente por esses bancos, Pai, que abrace cada irmão que está nessa casa hoje. Jesus está chegando. Jesus está te tocando nesse momento. O Espírito de Deus está trazendo o seu fluido bom, a sua natureza boa. Tudo que tiver de bom em Deus nesse momento vai entrar no seu corpo. Sozinhos nós somos o templo, mas juntos nós somos a igreja de Jesus. O Espírito Santo habita em nós. Então, Pai, nesse momento, Pai, entra por essa casa, Deus, toca nessas pessoas, Pai, derrama toda a sua glória, Pai, toda a sua bênção, tira a enfermidade, tira a ruindade, tira a tristeza, Pai, liberta esse povo, Pai, de todas as coisas ruins desse mundo. Traga, Pai, para essas vidas a sua bênção, a sua caridade, Pai, derrama a sua glória nesse momento. Então toca, Jesus, toca, Jesus, nessas pessoas, Pai, toca com o seu amor, Pai, com a sua liberdade de ação, ensina para eles o teu caminho, Pai, perdoa nossos erros, Pai, mas não tire da sua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma leitura aqui de Jonas, capítulo 1. Vou ler alguns versículos aqui, se os irmãos quiserem acompanhar. Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos até o 4. Se os irmãos quiserem acompanhar. Aleluia, Deus. Amém? Amém. Vocação de Jonas e sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém,
desceu aos lugares do porão e deitou-se e dormia um profundo sono. Só até aí, irmão. Amém. Aleluia, Deus. Houve um chamado para um profeta, um pequeno profeta, que ele deveria ir a uma cidade, Nínive, e pregar o arrependimento para aquelas pessoas. Nínive era uma cidade má. Aquele povo cometia atos desumanos, fazia brutalidades com as mulheres, com as crianças, com todos, colocavam suas cabeças na frente, nas entradas. Era uma cidade muito forte. Ali vivia aproximadamente, pelas histórias que nós ouvimos, de 600 mil pessoas, sendo que 120 mil pessoas aproximadamente crianças. E Deus determinou que Jonas, esse profeta, fosse até essa cidade para pregar esse arrependimento. Que se essa cidade não se arrependesse, em 40 dias, Deus acabaria com aquele povo. Para isso Jonas foi determinado. Porém Jonas saiu ao sentido contrário. Jonas desceu para Jope, de lá ele pegou um navio, pagou a sua passagem e foi para Tarsis. Quer dizer, ao contrário, milhares de quilômetros de distância da onde Deus tinha determinado que ele fosse. Nós julgamos aqui, ouvimos várias histórias, Jonas, o fujão. Mas o que levou Jonas a fazer isso, até essa fuga, acontece às vezes conosco. Às vezes nós temos um chamado de Deus e não prestamos atenção no que Deus está nos dando, porque colocamos o nosso eu, o nosso ego em primeiro lugar, a nossa mágoa, a nossa tristeza. Às vezes nós julgamos, mesmo quando Deus pede para que a gente não julgue. Nós às vezes desclassificamos as pessoas, nós fizemos às vezes até a própria tristeza de falar para um irmão que ele não é digno de alguma coisa. Porém Jonas se refugiou ao contrário da solicitação de Deus. Isso tem um motivo. Jonas cresceu desde a infância, desde criança, vendo e ouvindo as maldades que aquele povo praticava. A maldade que aquele povo praticava contra o seu povo. E Jonas tinha medo daquele povo também. Aquela cidade era muito maldosa e ele não queria pregar, e ele foi ao contrário. E ele sentia que ele não ia fazer aquilo mesmo Deus pedindo. Mas para Deus, Ele determina tudo. A nossa vontade não manda quando Ele deseja o que nós fazemos, seja da forma dele. E Deus determinou que ele teria que fazer aquilo, porém ele resistia com aquela mágoa no coração. E essa história, ela tem um sentido, que é a aprovação, abandonar o orgulho e aceitar o que Deus quer para a nossa vida. Jonas entrou nesse barco e foi ao porão para se deitar. Porém, Deus mandou um forte vento, uma tempestade, e esse mar ficou alvoroçado e aquele barco parecia que ia se arrebentar. Não sabiam mais o que fazer os marinheiros, marujos, começaram a tirar suas coisas, jogar aquela coisa que estava no barco, no mar, para ver se aliviavam a carga e que eles conseguissem tirar aquele barco dali. Porém, a tempestade cada vez mais se enfurecia. E os marinheiros, sem saber o que fazer, começaram a temer a seus deuses. E começaram a jogar a sorte, tirar a sorte para ver o que estava acontecendo. E essa sorte saiu para Jonas. Talvez um azar, né? Mas vamos falar em sorte, que é o que eles estavam tirando. E chegaram até o porão, acordaram a Jonas e perguntaram quem era ele, de onde vinha, o que fazia. E ele disse que era temente a Deus. Que ele era hebreu, adorava esse Deus que fez o céu e a terra. Essas pessoas ficaram muito chateadas, porque acreditavam que aquilo que estava acontecendo com eles fosse um castigo de Deus por causa de Jonas, que estava ali se refugiando de Deus, tentando se esconder de Deus. Mas como nós vamos se esconder de Deus? Você pode descer até o confim das terras, o mais longe que você for, dentro de uma caverna, Deus te acha. Não existe um momento que você vai conseguir se esconder dele. Isso aconteceu lá no passado, quando Adão e Eva tentou se esconder de Deus, mas não tem o que fazer, Deus acha. Mesmo na vergonha, mesmo no pecado, Deus nos acha. Às vezes nós se escondemos porque nós erramos. Às vezes nós cometemos algum ato
que não agrada a Deus, e nós mesmos ficamos com vergonha e se refugiamos de Deus. Mas esse é o momento que deveria ser o contrário. Nós deveríamos chegar até Deus e pedir perdão, orar pelas nossas falhas, pedir para que Deus tivesse misericórdia e que nos ajudasse. Então esses marinheiros, temendo a isso, perguntaram a Jonas: o que faremos com você para que Deus alivie essa carga? Jonas reconheceu o seu erro, falou: melhor que me joguem ao mar, porque assim essa tempestade e esse furor de Deus vai passar. Mas os marinheiros não fizeram isso. Os marinheiros tentaram remar, tentaram chegar mais próximo da terra, mas a tempestade não dava oportunidade, ela aumentava cada vez mais. Então resolveram jogar Jonas ao mar. Essa é a primeira passagem que nós falamos da provação, abandonar o orgulho e aceitar a Deus. Jonas estava passando por uma dificuldade que ele mesmo causou. Em vez dele fugir, seria melhor talvez ele ficar até na casa dele, porque apenas ele estaria desobedecendo a Deus, não fugindo de Deus. Mas o que estava acontecendo ali ainda era o começo. Jonas foi jogado ao mar. Naquele momento, Deus mandou um grande peixe, como diz a história, mandou um grande peixe e esse peixe engoliu Jonas. Jonas também foi reverenciado por um ato de Jesus. Se comparou que Jonas passaria então 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, e assim Jesus passaria também 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mas Jonas, ali naquela entranha, naquela tristeza, naquela angústia, imagino vocês caindo num buraco escuro, sem luz, sem ar, com dificuldade para respirar. O que passa na nossa cabeça naquele momento? Eu sempre falo, quando eu comento alguma coisa na nossa igreja, que existem formas de você chegar até Deus. Uma delas seria o amor e outra delas seria o dor. Todo mundo poderia ter ido pelo amor, que é mais fácil. Reconhecer seus erros, confessar seus pecados, se entregar a Jesus, mas espera a dor chegar. Quando a dor chega, não tem mais jeito, recorre a Deus. Porém, até chegar a dor, a gente se julga suficiente, às vezes, para resolver as coisas sem a graça de Deus. Nós achamos por momentos que nós temos a mesma capacidade divina, porque o homem tenta criar outra vida, o homem tenta criar um ser semelhante a si mesmo. Essa mania de querer fazer as coisas acontecerem além do que a medicina às vezes explica. Somente aqueles que são convidados, aqueles que são encontrados por Jesus, conseguem entender. O que a medicina às vezes não cura, na nossa ciência espiritual, Jesus cura. Jesus é o dono de tudo, Ele é o dono da verdade, o dono dessa igreja, Ele é o nosso Salvador, aquele que deu a sua vida, aquele que sofreu, foi humilhado, espancado, cuspido, ferido, para que nós estivéssemos aqui hoje, para falar desse amor e reconhecer. Infelizmente, muitas pessoas aí fora estão fazendo coisas que não somam na vida espiritual, e vocês estão aqui. Então Jesus vai chegar de uma forma, assim também como foi lá na época de Noé, né? Teve aquele dilúvio, todo mundo despercebido, não acreditava que aquele momento ia chegar. E Jesus está chegando aí, para levar a sua igreja. E Jonas, dentro daquele peixe, na sua tristeza, na sua comoção, ele recorreu ao Senhor e fez uma oração. E eu vou ler aqui. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Porque Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas têm passado por mim, cima de mim. Eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da Tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim,
para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Aleluia. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da sua santidade. Os que observavam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento, o que votei pagarei do Senhor sem salvação. Essa foi a oração que Jonas fez. Jonas fugiu, se refugiou. Quando ele caiu no abismo, na escuridão, ele recorreu a Deus. Não precisaria ser dessa forma, assim acontece conosco. Nós deixamos as coisas ir para um caminho meio ruim. Nós estamos nervosos, nós estamos xingando, cada vez xingando mais, falando palavrão, sendo que a gente poderia se guardar de tudo isso. Deus, me tire a tristeza, Deus, me tire a raiva, Deus, fecha a minha boca para que eu não fale aquilo que machuque alguém. Deus, coloque em meu ouvido palavras boas e ao meu lado pessoas que vivam comigo de forma alegre. Mas porém nós procuramos o caminho errado, nós procuramos pessoas que não somam para Deus. Nós procuramos como amigos aí fora, aquelas pessoas que estão na noite fazendo coisas erradas. Pessoas que às vezes no sofrimento, às vezes até torcem para que um acidente seja pior do que o outro. Muitas vezes passamos na rua, vemos uma pessoa acidentada e nós vamos lá preocupadamente: você está bem? Você se machucou? Pessoas perguntam: mas por que se você fez isso? Se você não tivesse feito aquilo, isso não teria acontecido. Mas fala das coisas materiais. Mas ninguém fala: por que você não orou antes de sair de casa? Eu oro. Deus, me proteja dentro do meu carro. Deus, me livre e me guarde nessa estrada. Ore pela minha família. Estou deixando minha mulher em casa enquanto eu vou trabalhar. E ela sempre fala para mim: enquanto eu fico na oração, você vai buscar o pão. É assim que nós temos que fazer em todos os momentos. Nós temos que acreditar que esse Deus vai estar nos vigiando. Tudo que nós fizermos, Deus está sabendo, está vendo. Então o nosso corpo, que é o templo e a morada do Espírito Santo, então quer dizer que Deus sente, nós sentimos também. Então o que nós sentimos, Ele vai sentir. Então tudo que fizermos, Ele vai estar sabendo. Ele vai estar tomando providência de tudo. Vencendo a angústia no ventre do peixe. Dentro do peixe, Jonas chorou pela sua angústia, chamou a Deus e Deus atendeu. Por que Deus atendeu Jonas? Porque Deus gosta do arrependimento. Quando você humilha, você se prostra, você se arrepende, pode ter certeza que Deus vai responder ao seu chamado. E Deus respondeu. Deus fez com que esse peixe cuspisse Jonas na praia. Feito isso, Jonas saiu ileso dessa história, vivo, e novamente o Senhor chamou ele. Pediu para que ele voltasse e fizesse o que Deus estava mandando. E dessa vez, Jonas atendeu o seu pedido. Jonas foi para essa cidade, Nínive, era uma cidade muito grande, aproximadamente levaria 3 dias para percorrer essa cidade. Porém, Jonas, ainda naquela angústia de não querer fazer, contrariado pelo que o Senhor tinha pedido para ele, foi pregar nessa cidade. Durante um dia ele percorreu a cidade. E ele falava simplesmente assim: em 40 dias essa cidade vai ser destruída, vocês se arrependam. Ele pregava o que Deus mandou de uma forma assim, desprezada. Ele falava de uma forma que não deveria ser mais: se arrependam, por favor, tenham oportunidade, Deus está te dando mais uma chance, olhem para o Senhor, vocês vão ser salvos, se arrependam. Mas não, dentro de 40 dias essa cidade vai ser destruída, se arrependam. E fez isso apenas um dia. Feito isso, ainda revoltado, porque ele queria que o Senhor castigasse esse povo, ele não dava misericórdia. Mas voltando atrás um pouquinho, quando ele passou naquele barco, o que Deus fez? Deus deu uma oportunidade para aqueles marinheiros, para aquelas pessoas que estavam no barco. Ali eram pessoas que não eram temente a Deus, eles adoravam outros deuses, falsos deuses. Mas por aquele acontecimento, essas pessoas começaram a adorar Deus, começaram a acreditar que esse Deus era o supremo e se entregar para Ele. Fizeram seus votos ali, naquele momento. E Jonas, se jogado ao mar, também teve a sua oportunidade. Deus atendeu ao seu chamado.
Saindo desse peixe, Jonas continuou um pouco com aquela tristeza do seu coração, não querendo fazer essa pregação na cidade. Então ele saiu, após falar para a cidade que em 40 dias seria destruída, e se afastou num ponto leste da cidade lá, se abrigou com algumas folhas, numa sombra, e ficou esperando o que o Senhor ia fazer com aquela cidade. No fundo ele estava torcendo para que Deus não tivesse misericórdia daquele povo e destruísse eles. Mas aí Deus ficou comovido e perguntou para ele por que essa ira dele, por que esse furor dele. E ele não respondia, ele falava que melhor era morrer. Ele teve a oportunidade de morrer e ele chamou a Deus. E ali naquele momento, porque Deus estava dando a oportunidade para aquele povo, ele queria morrer novamente. Mas Deus mandou para ele uma folha ali que cresceu, uma folhagem, e fez uma sombra muito bonita para ele. E ele se alegrou com aquilo. No outro dia, Deus chegou e mandou um bichinho comer aquela planta. E aquela planta morreu, e ele se indignou novamente com aquilo. Que melhor que aquilo era morrer, porque ele sabia que esse Deus era misericordioso, que ia salvar aquele povo, por isso que ele tinha fugido, e ele começou a colocar-se como vítima. E é assim que nós fazemos sempre, né? Deus, mas por que o Senhor fez isso comigo, Deus? Eu não merecia. Por que o Senhor me fez essa maldade? Por que meu carro quebrou? Por que eu bati o carro? Né? Então a gente se faz de vítima também. Mas Deus, Ele fica esperando o seu pedido, Ele fica esperando a sua oração. E às vezes você se esquece, você acorda atrasado e esquece de orar. Você vai para o serviço e esquece de orar no caminho. Você chega no serviço e você esquece de agradecer. Aí as coisas ruins vão acontecendo. Porém, o que nós temos que fazer é pedir socorro para Deus sempre que precisar, porque Deus vai estar aí. Mas para isso, temos que se arrepender em todo momento das coisas erradas que fazemos. Muito cuidado quando acordarem, com o primeiro pensamento do dia, com o último pensamento quando vão dormir. Muito cuidado com o que vocês olham na televisão, o que vocês ensinam para os seus filhos. Muito cuidado com o que sai da boca de vocês. Tudo isso pode ferir os sentimentos de Deus. O seu Santo Espírito está presente para te trazer alegria, para te trazer renovação, para ajudar você a prosperar na sua vida, desde que você não adore mais as coisas materiais do que o próprio Deus. Se Deus te dá um carro bom, louve a Deus, agradeça a Ele, mas não é seu, é dele, Ele te emprestou. Se você souber usar, Ele vai te dar mais. Jonas ali furioso, esperando que Deus fizesse aquele povo ser castigado, e Deus não fez. Deus perguntou a Jonas: você está comovido com uma planta que você não ajudou a crescer, que você não regou, que você não cuidou dela, e ela morreu, mas você não perdoa aquele povo, não aceita que eu dei misericórdia àquele povo, onde tem praticamente 600 mil pessoas, são 120 mil crianças que não sabem distinguir o certo do errado, o direito do esquerdo, e eu não poderia salvar aquelas pessoas, sendo que você se comoveu. Então essa história nossa, ela traz uma lição chamada lição de misericórdia. Desagradou Jonas, ficou irado, não aceitou a salvação da cidade, porque era orgulhoso. Deus pôs à prova Jonas. Em todos os momentos, Deus queria sim salvar aquela cidade, mas o mais importante para Deus era resgatar o Jonas. Esse Jonas somos nós, tá? Nós temos muito a ver com Jonas, porque somos orgulhosos. Nós colocamos a vaidade em primeiro lugar. Às vezes nós desprezamos uma pessoa que entra aqui na igreja, ou num estabelecimento comercial qualquer, se ele não estiver bem vestido. Às vezes nós olhamos para nós, que a nossa roupa está adequada para o ambiente, mas chega uma pessoa diferente, e nós olhamos diferente para essa pessoa. Mas eu tenho certeza que às vezes aquela pessoa que não frequenta muito, que veio diferente, é muito mais crente do que crente que está aqui dentro. Porque você vir sentar no banco, não é importante fazer só isso. Você vir só na igreja não é importante. O importante é você vir, é você aceitar, é você louvar a Deus, você participar de todas as homenagens que nós prestamos aqui a Deus. Saia do banco, levante, grite, cante, chame o Espírito Santo para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. Venha na igreja para agradecer o que Deus fez na vida de vocês. É isso que é ser crente, é reconhecer que Deus deu o seu
para morrer para nós, porque nós éramos pecadores, nós tivemos a oportunidade, através dele, de ser filhos de Deus. Mas para ser filho de Deus, não basta apenas estar na igreja. Nós temos que aceitar Jesus como o nosso Salvador. Nós temos que reconhecer o sacrifício que Ele fez na cruz por nós. E saber que Ele vai voltar. E Ele vai levar a sua igreja. E se Deus quiser, nós estamos juntos nessa igreja. Nós faremos parte. Essa foi a mensagem que eu trouxe para vocês hoje. E eu queria dizer para vocês sobre essa história, que ela é uma história que ela pode trazer momentos